susto, nós já vamos desconfiados para o cinema. Às vezes funciona, e há casos clássicos, né, de grandes adaptações, né? Eu penso em Morte em Veneza, que é uma novela também, no caso, no sentido de romance curto, né, de Thomas Mann, que nas mãos de Visconti virou uma obra-prima. Visconti, aliás, adaptou vários livros com grande finura. Penso em Nelson Pereira dos Santos, que deu a Vidas Secas o valor literário que Graciliano Ramos havia dado ao livro também, mas a gente pode chegar aqui com grande esforço, talvez a mencionar 20 grandes filmes baseados em 20 grandes obras-primas, mas para cada um deles nós teremos pelo menos uma centena de filmes que nos decepcionaram, seja porque o autor não soube adaptar, seja porque ele adaptou de uma maneira diferente da nossa, da visão que nós tivemos com relação àquela obra. Bom, eu não sei se é o caso de começarmos a abrir umas perguntas, assim, ou se vocês querem que eu continue a divagar, assim, um pouco em cima desses temas todos. Enquanto vocês pensam, isso aqui é um roteiro que eu tinha feito ali nos bastidores, esse papel marrom. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Ah, sim. A Rai me apresentou dizendo que eu lido muito com o tema do amor, né? Isso é e não é, quer dizer, isso é e não é fato, né? Eu lido muito com sentimentos. E os sentimentos, como nós sabemos, variam da gama enfim, do amor ao ódio, à paixão, enfim. Eu lido com todo esse universo e lido com morte também. Eu tenho um pai que morreu de Alzheimer. E, como vocês sabem, é uma doença degenerativa. E eu acompanhei esses últimos anos dele de muito perto. Eu tinha uma relação com ele, que era uma relação um pouco opressiva. Meu pai era uma pessoa muito enérgica, muito firme comigo. E embora eu amasse ele, respeitasse tudo, eu tinha um certo medo dele, não me sentia muito à vontade. E quando ele começou a ficar doente, eu me senti um adulto, perto dele, fragilizado. Então houve uma inversão de papéis, e eu acompanhei com muito amor e muita compreensão essa degenerescência dele. Felizmente para ele morreu, digamos, rapidamente, né? O processo não foi tão terrível. Mas eu pude acompanhar essa fronteira estranhíssima e maravilhosa entre a razão e a loucura, na qual nós todos navegamos, embora a gente não saiba, nós todos temos, essa é uma boa notícia que eu dou aos presentes, momentos em que nós perdemos a razão, né? Verdade? E eu pude ver isso de perto com meu pai, que já estava aposentado. Ele, enfim, tinha sido também diplomata, já estava aposentado, e que, embrulhado numa roupa, assim, um pijama, me dizia assim: eu preciso partir para assumir meu posto, porque já estou atrasado, o vapor vai partir. Papai era da época que se viajava de navio, né? E eu tinha que convencer ele que ele estava aposentado e que, enfim, havia grandes prazeres na aposentadoria. Ele dizia: não, eu tenho que reassumir meu posto e tal. Eu digo: mas papai, você está aposentado? E ele então me pediu uma prova que ele estivesse aposentado. Então, eu redigi um ofício falso, eu, ministro de Estado, declaro que Vossa Excelência, após maravilhosos esforços ao governo, à nação, está aposentado, divirta-se em sua aposentadoria. Fiz aquele negócio, papel ofício, Itamaraty, levei para ele. Ele leu aquele negócio muito sério, assim, e tal, se compenetrou e tal. E aí passaram assim uns 2 dias, ele virou para minha mãe e fez uma queixa de mim. Diz assim: o Edgar, você não acreditaria, mas o Edgar me aposentou. Então, isso é uma coisa que, quer dizer, eu convivi com esse homem, né, com essa maravilha, e vi o que é
digamos, essa fronteira invisível entre sanidade e loucura. Por exemplo, ele jogava damas, adorava jogar damas, e ganhava de mim, mesmo doente, ganhava 1, 2 partidas. Na terceira partida, ele olhava para aquele tabuleiro e não sabia o que era aquele tabuleiro, o que eram aquelas pedras e quem eu era. Então era muito doloroso ver essas oscilações, né? Eu escrevo, então, alguns contos meus, das pequenas infidelidades. Uma das infidelidades é essa. É a mente que te abandona. Você, de repente, é abandonado por tua mente. Entende? Então, o livro das pequenas infidelidades, que está sendo relançado hoje, ele é um livro que mexe com temas que vão também nessa direção, da perda de si mesmo, da perda do seu controle, do seu conhecimento, de sua essência e tudo mais. E, de modo que são temas que digamos, podem ser incluídos na temática do amor, mas que incluem também o lado sombrio da vida, o lado da traição, o lado da paixão, que gera excessos, né? Que gera crimes, né? Eu tenho uns contos que meio sombrios também, quer dizer, é muito curioso, eu vario muito. Eu tive um conto que saiu na Playboy, por exemplo, quer dizer, então imagina, um conto que saiu na Playboy, né? Enfim, isso é um pouco como o meu universo como escritor. Uma palavra, assim, final, talvez, seria que, no fundo, eu sinto que todos nós temos talentos não explorados, sabe? Eu descobri isso porque eu comecei a escrever com 44 anos, né? E foi por acaso que eu escrevi esse conto e por acaso que ele cresceu e virou um romance. Eu podia não ter feito esse conto e não seria um escritor. Hoje eu sou um escritor desconhecido no Brasil em termos absolutos por causa dessa carreira que eu tenho, mas que talvez agora, em contato com o público e fazendo um pouquinho o circuito universitário e visitando um pouco mais as televisões educativas, eu consiga fazer minha obra um pouquinho mais conhecida. Mas, de qualquer maneira, o que é interessante é que eu descobri que cada um de nós tem a capacidade de trabalhar temas que são, no fundo, os temas mais importantes de nossas vidas. A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que sustentar uma família, a gente tem que ir à luta, a gente tem que fazer todas as coisas que a gente faz e tudo mais. Mas existe um espaço dentro de nós, que é um espaço sagrado, que nem sempre é explorado pelas pessoas, ou porque elas estão tendo que se defrontar com outras emergências, né, básicas de sobrevivência humana, e isso, infelizmente, acontece na maioria da nossa população, mas às vezes também porque as pessoas se fecham para essa riqueza potencial e acham que, não, eu não tenho talento para nada, eu só dou para fazer isso e aquilo. E eu sinto que ao contrário, eu acho que as pessoas têm mais que buscar dentro de si mesmo o prazer, não estou nem dizendo fazer arte ou ficar conhecido, não, mas é o prazer de trabalhar o desconhecido que nós temos dentro de nós, de alguma maneira, né? E comigo aconteceu, depois das frustrações de cinema, aconteceu com a literatura. Eu me sinto hoje um escritor totalmente à vontade dentro do que eu me proponho fazer. E, ao mesmo tempo, muito humilde em relação aos desafios. Eu, por exemplo, agora não estou escrevendo nada, porque acabei de chegar do exterior, estou há 6 meses no Brasil, ainda estou numa fase de instalação e adaptação.